Olá, seja muito bem-vindo ao canal. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o desafio do Apple Watch. Se você tem um Apple Watch como esse daqui, que é o relógio da Apple, e o seu amigo também, você pode desafiar ele e entrar numa competição fitness. Mas antes de começar esse vídeo, eu gostaria de pedir para você se inscrever nesse canal, dar um like, que aqui eu vou sempre trazer novidades sobre esse mundo fitness e como você se manter mais ativo. Bom, para quem tem um Apple Watch, você consegue, através das métricas desse relógio, competir com as métricas do seu amigo. E com isso, você entra num desafio de 7 dias e desse desafio, quem for o vencedor vai ganhar uma medalha. Eu vou mostrar para vocês aqui meu quadro de medalha. Deixa eu só abrir o aplicativo. Eu tenho 4 medalhas aqui com 4 pessoas que eu já participei e estou atualmente numa competição com a Juliana e eu tive vitórias nessas vezes que eu participei. Ó. Vou pegar o primeiro aqui que eu fiz com o Renan. Então, toda vez que você participa dessa competição com seu amigo e ganha essa medalha, ela fica guardada aqui ó, no seu resumo no aplicativo Fitness, aqui embaixo em competição, como vocês estão vendo aí. Eu até ia mostrar o celular aqui, mas esqueci que vocês estão vendo a tela aí também. Agora eu vou explicar para vocês como é que funciona essa competição. Eu já iniciei aqui uma competição com a Juliana, tá? Que é minha esposa. Eu mandei o convite para ela, vem aqui através do izinho aqui, ó. Deixa eu pegar... Opa, deixa eu pegar alguém aqui, que eu não... Vou pegar, por exemplo, o Marcos aqui. Eu venho aqui e clico aqui, ó, competir com o Marcos. E aí eu já começo a competir com ele. Se ele aceitar lá, eu já começo a competir com ele. E essa é uma forma bem legal para manter você engajado nas atividades. Agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês como funcionam as regras, como que a gente faz o setup aqui no aplicativo e no relógio, tá bom? Então, primeiro, vocês precisam entender, eu vou entrar no meu aplicativo Saúde, quais são as métricas que vão ser levadas em conta. Primeiro vai ser o que ele vai levar em conta? O movimento. Então, assim, o movimento ele é calculado em calorias. Então, quantas calorias você fazendo atividade, você se movimentando, você gasta naquele dia. Também a quantidade de exercício em minutos, né, que você faz naquele dia. E quantas horas você fica em pé. Então, são essas 3 métricas que vão que vai ser levado em consideração para que você possa competir com a pessoa. Então, antes de tudo, para você competir, você precisa colocar todo mundo no mesmo patamar, né? Então, por exemplo, eu certamente gasto muito mais calorias que a minha esposa, porque o homem ele acaba tendo mais músculo que a mulher, então ele acaba gastando mais calorias, né? Fisiologicamente falando, ele gasta mais calorias que a outra pessoa. Então a gente precisa achar uma maneira da gente colocar todo mundo na mesma linha de largada. Sabe quando vocês veem aquelas provas de corrida e que tem alguns que ficam mais à frente, outros mais para trás, tal. Então tenta imaginar mais ou menos isso. A gente precisa deixar todo mundo no mesmo nível para a gente poder competir, porque a ideia dessa competição é você superar a quantidade de exercício físico, por exemplo, que você faz no dia a dia. E é assim que funciona essa competição. Eu vou pegar para vocês aqui, por exemplo, como que a gente vai colocar todo mundo no mesmo nível. Né? Então, dependendo se é homem, se é mulher, se é uma pessoa ativa ou não, como que a gente vai fazer para colocar todo mundo no mesmo nível? O relógio, a gente tem que colocar, na verdade, as suas médias. Então, por exemplo, primeiro a gente tem que descobrir qual é a sua média diária. Então, por exemplo, minha média, vou colocar minha média mensal. A minha média mensal em calorias, né? Então, a gente precisa tirar o dia que eu sou mais ativo e o dia que eu sou menos ativo e achar aquela média. Né? Então a minha média é 527 calorias. Então durante um dia normal, né, numa semana normal, eu gasto por volta de 527 calorias. Então eu preciso colocar esse valor aqui dessa média minha, que vocês estão vendo aqui, ó, mês, que é 527, lá no meu Apple Watch. Então eu venho aqui no meu Apple Watch, lá em atividade, não sei se vai dar para, acho que não vai dar para pegar aí, né? Aqui embaixo eu venho aqui alterar minhas metas, né? Então clico aqui em alterar minhas metas. Opa, e aqui eu coloco essa meta, por exemplo, de 527.
Então, nessa competição, todo mundo vai colocar lá. Então, a Juliana, por exemplo, ela gasta 400 calorias por mês, a média dela. Então, ela vai lá também colocar 400. Eu gasto a minha média 527. Então, eu coloco a minha 527. É aqui que a gente consegue colocar todo mundo no mesmo patamar. Então, a gente precisa fazer isso também com as outras métricas. A segunda métrica aqui é o exercício. Então, eu preciso ver aqui, ó. É só no explorar aqui, no iPhone, e escrever aqui, ó, exercícios, né? Olha lá, exercícios. A minha média mensal, por exemplo, em exercícios, eu faço por volta aí, ó, deixa eu tirar aqui, de 40 minutos diário. Então, isso eu tô tirando aquele dia que eu fiz 1 hora e 17 exercício e aquele dia que eu não fiz nada, igual aqui, ó, no dia 12 aqui não fiz nada. Então, a minha média mensal são 43 minutos de exercício. Então, eu vou colocar essa minha média lá no meu Apple Watch também. Vamos ver agora minutos em pé. As minhas horas em pé é aproximadamente, eu fico 15 horas num dia em pé. Como que o Apple Watch chega nessa métrica? Ele conta, a cada 1 hora você tem que ficar no mínimo 1 minuto em pé. Então, eu fico 15 horas por dia, 1 minuto em pé. Né? Então, essa é a minha média diária. Tirando os dias, sei lá, que eu fico 19 horas em pé e o dia que eu fico só 7 horas em pé, a minha média mensal são 15 horas em pé. Então, eu vou lá e coloco as minhas médias. Ó, vamos voltar aqui. Eu fui lá no meu relógio e coloquei minhas médias. Então, ó, aqui eu vou colocar a minha média de movimento, que é calorias, a minha média de exercícios e a minha média de ficar em pé. Com isso, com essas médias, a Juliana vai lá também e coloca as médias dela. Né? Então, tá todo mundo balizado, tá todo mundo no mesmo nível, todo mundo tá com a sua média. Então, a ideia é eu brigar com a minha média e a Juliana brigar com a média dela. Né? Então ela vai brigar com a média dela para ver se ela consegue, por exemplo, superar muito mais o que eu consegui superar a minha média. Não é, por exemplo, eu superar as calorias que ela faz, é superar a média da calorias que ela faz, entendeu? Por isso que é interessante você sempre setar, colocar essas informações no seu Apple Watch para todo mundo brigar com a sua média. E aquele que brigar melhor com a sua média vai conseguir conquistar essas medalhas que eu mostrei para vocês anteriormente. Agora, vou mostrar para vocês o aplicativo lá, o aplicativo Fitness, né? Aqui eu tenho, por exemplo, meus amigos, né? Que estão participando comigo aqui. E eu já comecei uma competição com a Juliana. Eu comecei hoje, eu desafiei ela hoje, desafiei o Pablo também, e eles aceitaram lá no iPhone deles ou no relógio deles. Eles viram lá a notificação e aceitaram. Então, por exemplo, hoje a média de calorias da Juliana, vamos supor, mensal, é 500 calorias. Ela faz 30 minutos, ó, você pode ver o exercício aqui, ela faz 30 minutos de exercício diário e ela fica em pé em média 12 horas. Tá? Então ela viu que fez aquele gráfico dela lá e colocou aqui, porque eu estou vendo as informações da Juliana, tá? Se você ver aqui em cima, Juliana. E hoje, como que ela ficou hoje? Hoje ela fez 350 calorias, né? Não conseguiu chegar na meta dela de 500, não bateu o círculo dela. Ela fez 12 minutos de exercício, não fez os 30, não fez o círculo não bateu o círculo do movimento e ficou apenas 10 horas em pé até o momento, né? Então, agora, amanhã a gente vai começar a competição. Aquele que for melhor na sua média vai começar a ganhar ponto. Então vamos ver aqui, ó, as regras da competição. Obtenha 1 ponto por cada porcentagem que você adicionar aos seus círculos todos os dias. A competição dura 7 dias e você pode ganhar até 600 pontos dia. Isso equivale a um máximo de 4.200 pontos por semana. Então, o que ele está falando aqui? Ó, a cada porcentagem que eu adicionar de movimento que eu fizer, eu vou ganhar 1 ponto. Né? Então, vamos supor que eu feche meu círculo aqui, que eu bata a minha média diária. Então, a minha média é 522, não lembro? 527 que a gente viu. Então, se eu bater 527, eu for dormir, né? Na hora que eu dormir, as minhas calorias foi 527, no movimento, eu vou ganhar 100 pontos, né? Se eu fizer, eu não lembro quantos minutos de exercício lá, mas vamos falar que é 30. Se eu fizer 30 minutos de exercício naquele dia, eu vou ganhar mais 100 pontos, né? Porque eu bati 100%, cada ponto que você recebe é a porcentagem que você recebe lá na pontuação. Então, se eu fizer 30 minutos, que é a minha média, por exemplo, eu vou ganhar 100 pontos. Se eu ficar em pé, vamos supor aqui 12 horas, eu vou ganhar
100 pontos também. Então, no total, eu posso ganhar, batendo as minhas metas, né? Minhas metas, eu vou conseguir fazer 300 pontos no total. E vamos supor que a Juliana foi lá, bateu todos os círculos dela lá. Ela fez aí 300 pontos. Eu falo, não, eu não vou deixar a Juliana ganhar, não. Então, eu vou lá e vou fazer mais exercício. Então, eu faço, por exemplo, se a minha média é 30 minutos de exercício, eu faço mais 30 minutos de exercício. Então eu fiz 30 hoje, bati minha média igual ela, mas eu vou lá e faço mais 30 minutos de exercício para ganhar dela. Então eu já vou ganhar 200 pontos em exercício, né? Então eu dobrei aqui a minha quantidade de exercício e ganhei 200 pontos. E o meu movimento, por exemplo, eu consegui dobrar também. Então eu vou ganhar mais 200 pontos lá. Então eu vou ficar com 200 pontos em movimento, 200 pontos em exercício e em ficar em pé, vamos supor que eu atingi 100 pontos. Então eu fiquei com 500 pontos no total desse dia. Aí vamos lá no aplicativo Fitness, né? Aqui vai aparecer, por exemplo, na quinta-feira, né? A Juliana vai aparecer com... Ó, tá vendo que ela tá zerada 0 pontos Juliana e 0 ponto eu? Então a Juliana vai ficar na quinta-feira ali com 300 pontos e eu vou ficar com 500 pontos. Então, na quinta-feira, por exemplo, eu ganho. Aí chega na sexta, putz, eu fiquei cansado de fazer exercício, aí a Juliana vai lá e faz mais pontos. Pronto, ela fica na frente. E aí, dura 7 dias essa competição, e quem fizer mais pontos vai conseguir vencer e ganhar essa medalha. Já chega automaticamente no seu iPhone a medalha. Chega a notificação e tal, é bem bacana. Outro ponto interessante, que eu achei muito legal aqui que a Apple fez, é o seguinte, vou mostrar aqui para vocês. Então você tem o seu círculo aqui. Você não tem, por exemplo, sei lá, ilimitados pontos. A Apple, ela limita seu ponto. Então, por exemplo, você não pode fazer mais de 600 pontos no dia. Vamos supor que hoje eu acordei bem e tal, tô super bem. Fala assim, não, eu vou arrebentar aqui, eu vou fazer 5 vezes eu vou ganhar 500 pontos em movimento, 500 pontos em exercícios e 100 pontos em pé, por exemplo. Não consigo. Porque a Apple vai limitar essa quantidade de pontos a 600. Então, por exemplo, aqui eu posso ganhar 3 vezes, por exemplo, 3 vezes o movimento. Então, o movimento eu consegui 300 pontos, porque eu perdi muitas calorias hoje. Fiz em exercício, eu consegui 200 pontos. E ficar em pé, eu consegui 100. Esse é o máximo de limite. Mesmo se eu fizer muito mais exercício, queimar muito mais calorias, eu não vou conseguir passar esses 600 pontos. E isso é importante por quê? Porque daí ninguém vai se matar, né? Isso que é bacana. Ninguém vai se matar, ninguém vai passar muito mal. Porque vai ter dia que você vai conseguir os 600 pontos. Mas vai ter dia que você não vai conseguir, né? Então, para você não passar mal, a Apple limita você a fazer esses 600 pontos, tá? Então, é assim mais ou menos que funciona. As regras, né? A gente tem definido, tem conversado bastante para definir essas regras. E no meu entendimento, essa foi a melhor forma da gente fazer o setup do relógio para todo mundo competir de igual para igual, né? Então, mesmo se eu fizer, por exemplo, academia todos os dias, na minha rotina diária, e a Juliana nunca fez, por exemplo, exercício físico, a gente vai estar no mesmo nível. Porque toda vez que eu vou para academia, já vai estar na minha média, né? Na minha média. Então, eu vou ter que fazer, por exemplo, 2 horas a mais de academia para ganhar competição. Né? E a Juliana, que nunca fez exercício, como a média dela é menor, se ela começa a fazer exercício, ela ganha mais pontos também. Então fica todo mundo no mesmo nível. Bom, é basicamente isso, essa competição. Eu tenho um grupo do WhatsApp que eu criei com eles, né? Pra gente... A gente, na verdade, fica tirando sarro um do outro lá, né? A gente fica brincando. A Ju, a Talagora, o Pablo e tal... também tem a Cíntia, o Renan, então a gente fica lá mandando mensagens, tirando sarro do outro, mostrando, né, tirando foto da atividade física que está fazendo, e isso ajuda muito no engajamento da atividade física, porque vou ver se eu pego aqui, só para vocês terem uma ideia da competição. Minha energia ativa, por exemplo, se vocês olharem aqui, vocês estão vendo que tá, por exemplo, do dia 26 para frente tá maior, né, tá mais preenchido o gráfico, porque foi quando eu comecei a competir com eles, né? Antes, tá vendo? Tinha dia aqui, teve um dia aqui que foi até 87 calorias, que eu gastei muito pouco. E agora minha média tá muito maior, tá vendo? Eu tô ficando muito mais ativo.
Então, se você quiser participar dessa competição com a gente, entre em contato lá no meu Instagram, que daí eu explico para você como que você pode participar. E se você tem amigos aí que tem o Apple Watch, desafie ele também. Eu tenho certeza que vai ser muito legal, vocês vão se divertir bastante, tá bom? Então é isso aí, até o próximo vídeo, pessoal.